Vou dar uma palavra rápida para os irmãos. Eu disse aqui há uns dias atrás que, aliás, não fiz uma oração, para Deus colocar pessoas na sua vida para você ajudar essas pessoas. E depois que eu fiz essa oração, vários irmãos me procuraram, falando que Deus colocou pessoas na vida deles para Ele ajudar essas pessoas. E eu fiquei muito feliz. E eu disse: Senhor, eu orei, o Senhor mandou pessoas para que a igreja ajudasse, e agora eu oro para que o Senhor mande pessoas para que eu ajude. E o Senhor colocou algumas pessoas na minha vida essa semana. Mas eu tive uma experiência que eu queria contar rapidamente para você. Foi antes de ontem, bem pertinho aqui nesse shopping aqui que tem do lado. Eu parei num sinaleiro, um semáforo, e veio uma moça, bonita, irmãos, jovem, assim, um aspecto saudável. E eu olhei para ela e ela disse: o senhor pode me dar alguma esmola? Eu falei: esmola? Você está esmolando? Ela disse: sim, eu estou precisando, eu estou necessitado. O senhor pode me dar alguma coisa? Eu falei: posso. Eu posso te dar uma esmola e posso te dar algo que te tire da esmola. Aí ela regalou um olho e disse assim: como assim? Eu disse: eu posso te dar uma esmola e você continuar esmolando, mas eu posso te dar uma pessoa que está em mim, que vai transformar a sua vida e vai tirar você desse lugar, porque você é jovem, você é bonita, você é saudável, você não precisa disso. A palavra de Deus diz que o inimigo, se referindo ao diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus, ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Irmãos, e aquela moça, o semblante dela mudou quando eu disse para ela que Deus tinha para ela uma vida abundante. Quando eu mostrei para ela que Deus não tinha aquela vida para ela, que Deus tinha uma outra vida para ela, que a Bíblia chama de vida abundante. Quantos têm vivido essa vida? Amém? E quando eu saí, o Espírito Santo falou algo comigo, irmãos. Não mais sobre aquela mulher. O Espírito Santo disse algo comigo. Assim muitas vezes é a minha igreja, porque ela não reconhece o Pai que tem, ela não conhece o Deus que ela está servindo, ela não sabe que ela pode desfrutar de uma vida abundante em Deus, através de Cristo Jesus. Irmão, se você não entender que você não é um evangélico, que você não é um crente, se você não entender que você não é um religioso, e se você entender que você é filho de Deus, tudo muda na sua vida. Posso ouvir um amém? Jesus não veio a esse mundo para melhorar a vida de ninguém. Jesus veio a esse mundo para transformar as nossas vidas. Posso ouvir um amém melhor? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o assunto da Bíblia. A Bíblia tem um assunto, irmãos, e um só assunto que a Bíblia tem. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de uma só coisa. Isso vai facilitar o seu estudo da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de uma só pessoa. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem um só assunto, que é Jesus, o Filho de Deus. Vamos dizer junto? Diga comigo: a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem um só assunto. Diga: um só tema: Jesus, o Filho perfeito de Deus. Amém? Toda a revelação da Bíblia é para mostrar quem é Jesus a você. Você precisa aprender a ver Jesus em toda a Bíblia, porque a Bíblia toda fala somente de um só assunto: Jesus, o Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus. Nós também somos filhos. A diferença é que nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição. Vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos encontrá-lo. E aí a palavra de Deus no livro de Apocalipse diz que nós seremos semelhantes a Ele. Então nós seremos perfeitos como Ele é. Então entenda isso e aprenda a ver Jesus em toda a Bíblia. No primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, você encontra Jesus. E no último versículo da Bíblia, Apocalipse 22, você encontra Jesus. Ele está em toda a Escritura. No Velho Testamento, escute isso, no Velho Testamento, ele está através de figuras,
festas e profecias. Diga comigo: no Velho Testamento, Jesus aparece através de figuras, festas e profecias. No Novo Testamento você tem a realidade. No Novo Testamento ele encarna. No Novo Testamento ele aparece como homem, como filho de Deus. É por isso que quando a Bíblia se refere a Jesus no Novo Testamento, chama ele de filho do homem, porque ele foi gerado no ventre de uma mulher pelo Espírito Santo, e Deus se fez homem. Enquanto Jesus estava nessa terra, ele era homem e ao mesmo tempo ele era Deus. Mas a Bíblia toda fala de uma só pessoa. O Velho Testamento tem 1544 profecias sobre a primeira vinda de Jesus. Veja, irmãos, como que o Velho Testamento fala de Jesus. Quando você está lendo o Velho Testamento, que você vê uma figura, aquela figura fala de Jesus. Por exemplo, quando o povo estava no deserto, e eles estavam com muita sede, e eles precisavam de água, que Moisés encontrou no deserto? Moisés encontrou no deserto uma rocha, e Deus disse a Moisés: toca nessa rocha, que dela fluirá água. Quando Moisés toca naquela rocha, tem água para o povo beber. Aquela rocha é Cristo. É por isso que no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando Jesus aparece, ele diz assim: vinde a mim. Ele diz para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Toda a Bíblia fala de Jesus. As festas do Velho Testamento apontam para Jesus. As profecias do Velho Testamento, 80% delas são messiânicas, estão falando a respeito de Jesus. A Bíblia inteira gasta o tempo falando de Jesus. Jesus, irmãos, é a centralidade da Bíblia. Diga comigo: Jesus é a centralidade da Bíblia. Aliás, Jesus é a centralidade da Bíblia, Jesus é a centralidade da igreja, e Jesus é a centralidade da sua vida, ou pelo menos deve ser, ok? Eu estava conversando com os irmãos ali na oração sobre o culto, que os cristãos precisam entender o que é dar um culto ao Senhor. Por que nós viemos aqui? Você não veio aqui hoje porque você não tem o que fazer. Você não veio aqui hoje porque você é um religioso e tem o hábito de ir todo domingo. Não é para isso que você está aqui. Aqui nós não vamos fazer uma apresentação para você. Aqui, irmãos, nós não vamos fazer um teatro para entreter você dentro dessa 1 hora ou 2 horas que você vai ficar aqui. Nós precisamos entender, irmãos, por que nós viemos nesse lugar. Nós viemos nesse lugar por causa de uma pessoa. Nós viemos nesse lugar para adorar Jesus. Nós viemos nesse lugar para entronizar, para levantar um trono de louvor e de adoração a Ele. Nós estamos aqui por causa dele. Ele é a centralidade desse culto. Você não pode olhar para mim, ainda que Deus me use, você tem que estar aqui olhando para Ele. Jesus é a centralidade da Bíblia, Jesus é a centralidade da igreja, e Jesus deve ser a centralidade da sua vida. Amém? Diga mais uma vez: Jesus é a centralidade da igreja, mais forte, da igreja, da minha vida e da Bíblia. Glória a Deus. Jesus é o centro da sua vida. Se Ele não é, Ele precisa ser, porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para ser Senhor. No texto que nós vamos ler agora, Lucas capítulo 3, verso 22, diz assim: e o Espírito Santo, Jesus que estava no batismo, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer, ou em ti me comprazo. Olhe para mim, Jesus ele tinha acabado de sair do batismo. A palavra de Deus diz que o céu se abriu, e o Espírito Santo veio em forma de pomba, desceu sobre ele, e uma voz do céu, a voz do Pai, a voz de Deus, as pessoas ouviram, quando ele disse: este aí é a centralidade, esse aí é o meu filho perfeito, esse aí é aquele que me dá total prazer, é nesse aí que eu tenho prazer, e através dele muitos virão para mim.
Era isso que Deus estava dizendo, mostrando a centralidade de Cristo. Deus tem muitos filhos dessa terra, mas o que pode de fato cumprir toda a vontade de Deus, o que pode de fato agradar a Deus, é Jesus. Irmãos, nós precisamos entender por que Jesus veio. Nós precisamos entender o porquê que Ele morreu na cruz. Nós precisamos entender, irmãos, por que Ele trouxe a graça. Nós precisamos entender o que Jesus veio fazer. Jesus veio, irmãos, abrir um caminho. É por isso que Ele disse: eu sou o caminho. Jesus veio abrir uma porta. É por isso que Ele diz: eu sou a porta. Jesus veio para nos trazer a verdade. É por isso que Ele diz: eu sou a verdade. Esse é o meu filho perfeito em quem eu tenho prazer, e Ele ensinará aos demais filhos como agradar a Deus. Irmãos, a vida cristã é conhecer Jesus. Está lá em João 17. João diz assim: e a vida eterna é esta. Diga comigo: e a vida eterna é esta: conhecer a Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? A vida cristã não é regras religiosas, irmão. Vida cristã não é ter uma carteirinha no bolso de uma determinada denominação, igreja. Vida cristã não é na igreja 2, 3 vezes por semana, carregar um monte de regras, carregar um monte de doutrinas religiosas na cabeça. Não, vida cristã é você conhecer o Filho perfeito de Deus. Vida cristã é você moldar a sua vida em torno de Jesus, a ponto de que você não faz nada sem Ele, a ponto de que você não toma nenhuma atitude sem buscá-lo, sem procurar, sem entender, sem saber como fazer. Você olha para Ele e diz: como que Ele faz? Eu vou fazer do jeito que Ele faz. Vida cristã é Jesus ser o centro da sua vida. Vida cristã não tem a ver com ser membro de uma igreja, de uma denominação, não tem a ver com carteirinha no bolso, não tem a ver com doutrina de homens, tem a ver com Jesus. Ele é o Filho perfeito de Deus, é nele que Deus tem prazer, e Ele é a centralidade, e tudo deve gerar em torno dele. Eu estava orando aí com um grupo de irmãos, e eu estava falando para Jesus: Senhor, se o Senhor não vir aqui essa noite, se esse povo não tocar no Senhor, se esse povo não tocar na tua orla, se esse povo não sentir a presença do Senhor, a manifestação do Senhor, isso aqui vai ser apenas mais uma religiãozinha, mais uma reuniãozinha religiosa, infrutífera, onde todo mundo vai voltar para casa do mesmo jeito que entrou. Mas se você veio aqui e pela fé você toca, você adora, você toca na glória dele, você nunca mais é a mesma pessoa. Quem entende isso, diga amém. Deixa eu ler outro texto com você em Romanos capítulo 11. Se você quiser abrir a Bíblia, vai estar aqui na tela. Romanos capítulo 11, verso 36 diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, não é para nenhum bispo, não é para nenhum apóstolo, não é para nenhum pastor. Igreja não é lugar de se exibir. Culto não é dado a homens. Eu já falei, mas não custa repetir. Talvez a nossa geração seja a geração mais pobre de cristão, porque elas têm o sangue de Jesus à disposição e está à procura de suor de apóstolo. Olhe de novo para esse texto, irmãos. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar graça de edificar uma igreja aqui centralizada em Cristo, onde Jesus é o centro, onde tudo que você faz por causa dele. Se você serve porque você ama Ele. Se você faz alguma coisa para alguém, leva uma cesta básica, ajuda, você faz porque você ama Ele, e ninguém precisa ficar sabendo, porque a palavra de Deus diz que Ele te recompensará em secreto. Quando nós entendemos que tudo é para Ele, eu não estou aqui para bajular homens, eu não estou aqui para receber tapinha nas costas. Oh, pastor, palavra boa. Se falar que a minha palavra foi boa, faz até bem para a alma, a gente fica até feliz, é um Red Bull, né? Mas se não falar nada também, querido, eu não fiz nada para ninguém, eu fiz para Ele, para a glória dEle, por Ele e por meio dEle. Diz aí o texto: porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Nós não estamos fazendo nada aqui para nós, tudo que nós estamos fazendo aqui é para Ele, porque diz que todas as coisas é para Ele. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você consegue ver a centralidade aqui? Vamos ler mais uma vez. Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas.
a Ele, pois a glória eternamente, amém. O Salmo 25 diz assim, olha, a terra e tudo que há na terra e os que habitam na terra pertencem ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo é de Deus. Não adianta você falar o meu carro porque não é seu. Não adianta você falar a minha casa porque não é sua. Não adianta você falar a minha esposa porque ela não é sua. Não adianta você falar meu esposo porque ele não é seu. Tudo é dele e é tudo para ele e para a glória dele, porque ele é o Criador, ele é o dono de todas as coisas. Irmãos, essas coisas, quando a gente entende a centralidade de Cristo, nós somos libertos da avareza, nós somos libertos de coisas materiais, somos libertos de uma vida fútil, porque há um monte de cristãos vivendo uma vida fútil, irmão. Como se a vida cristã fosse nesse mundo. Como se sinônimo de uma pessoa abençoada não é uma pessoa que tem um carro novo, que mora no Alphaville. Sinônimo de uma pessoa que Deus está se agradando é aquela que está recebendo coisas de Deus. Mas na frente da palavra nós vamos falar aqui, irmãos, a diferença do crente que conhece a graça e daquele que conhece o propósito. Nossas igrejas estão cheias de crentes que conhecem a graça e não conhecem o propósito. Por isso temos uma igreja empobrecida, medíocre, materialista, gananciosa, pastores gananciosos por dinheiro, famintos pela carne das ovelhas, gente que vai para o inferno. Eu disse isso para um pastor, ele regalou 2 olhos grandes para mim. Eu disse, querido, você vai ficar surpreso, vai estar cheio de gente lá no inferno com o título de pastor, porque não entendeu a centralidade de Cristo, porque não edificou para Ele, não entendeu que tudo é dele, é para a glória dele. Graças a Deus que Ele me usa, Ele usa você, mas nada você vai ficar para você, tudo é dele, para a glória dele, por meio dele, para que Ele seja glorificado. Querido, estude a vida de Jesus, estude a vida pública de Jesus, o ministério de Jesus. Jesus não construiu nada para Ele. Nos 33 anos de vida que Ele viveu nessa terra, Ele não fez nada para Ele. Ele disse, o Filho do Homem trabalha todo o tempo, e Ele trabalha para a glória do Pai, e Ele faz tudo o que vê o Pai fazer. Se o Pai não faz, também Ele não faz, porque Ele sabe que para Ele são todas as coisas. Quem entende isso, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Vamos continuar vendo a centralidade de Cristo. A terra e tudo que há na terra e os que habitam na terra pertence ao Senhor. Tudo é dele, irmãos. Nós somos mordomos, somos apenas administradores. E se você for um bom administrador, quero te dar uma palavra, olhe para mim. Deus não tem dificuldade em colocar riquezas na sua mão. Olhe para mim, por favor, todos aqui. Deus não tem dificuldade em colocar riquezas na sua mão. O problema é o que você vai fazer com essa riqueza. O problema é as lambanças que você vai fazer. O problema é que a gente, irmãos, compra um carrinho mais novo, a gente já se sente superior. O problema é que se Deus der uma BMW para a gente vai fazer um monte de caca. O problema é que Deus não pode pôr, irmãos, porque nós estamos amando essas coisas, nosso coração está nessas coisas, e Deus não tem dificuldade dessas coisas. O problema é que nós amamos e nos apegamos a ela. Quando você tira o coração disso, Deus começa a dar, porque Deus quer os seus filhos como príncipes. Porém, Deus não quer perder o coração dos seus filhos. Irmãos, Deus hoje perde o coração de cristão por causa de carro, por causa de casa. Tem gente aqui que não pode prosperar. Se prosperar, você vai ficar feio, você vai ficar sem educação, você vai tratar mal a sua família, você vai achar que você é melhor, sabe? Chegar lá no posto, você acha que o seu carro tem que abastecer primeiro porque ele é da BMW e tem um fusquinha na sua frente. Essas coisas humanas, vazias, terrenas, fúteis, que infelizmente alcançam alguns cristãos. Eu quero profetizar na sua vida que elas não te alcançarão em nome de Jesus, que você vai entender que você vive aqui para a glória de Deus, irmãos. Amém, queridos? Efésios capítulo 1, o verso 10, eu vou tirar o texto aqui do contexto, depois você lê tudo em casa. Efésios 1, 10 diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. E aqui nós não temos tempo para explicar isso aqui, mas fala do Velho Testamento, do cumprimento das 1544 profecias do Velho Testamento, falando sobre a primeira vinda dele, mas aqui fala também da segunda vinda dele e do completar dos tempos que nós estamos vivendo, que nós estamos nos últimos dias, mas não dá para entrar aqui. Vamos lá de novo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Posso ouvir um amém? Diga comigo, todas as coisas
vai convergir, vai direcionar, vai estar, vai para um lugar só. Essa palavra convergir no original grego é ir para um lugar só. Todas as coisas no céu e na terra vai para um lugar só. Para onde? Para Cristo, para Jesus. O Apocalipse diz que todos os homens da terra se prostrarão diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor, que ele é o Rei da glória. Todas as coisas vai convergir nele. Tudo é para ele, irmãos. A sua vida é para ele, sua saúde é para ele, o seu dinheiro é para ele, tudo que você tem é para ele. Quem entende isso, diga amém. Olha o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Olhe para mim um pouquinho, vamos ler de novo o versículo 22. E pôs todas as coisas. Quantas coisas que ele pôs, irmãos? Quantas coisas está debaixo do domínio de Jesus? Mais uma vez, quantas coisas está debaixo do domínio de Jesus? Todas. A Bíblia diz que tudo no céu, na terra e debaixo da terra vai se prostrar diante dele e vai adorá-lo. Escute, a Bíblia diz que todo ser no céu, na terra e debaixo da terra vai se prostrar diante dele e reconhecer que ele é o Messias, que ele é o Senhor, que ele é o Filho perfeito de Deus, que ele é o Rei da glória. No céu anjos, na terra homens, debaixo da terra demônios, tudo vai convergir nele, e ele dominou todas as coisas e colocou todas as coisas debaixo do pé dele. O Deus que está em você é um Deus que já dominou sobre todas as coisas. Olha aí, pôs todas as coisas debaixo dos pés. Pastor, o que significa essa expressão debaixo dos pés? Domínio. Ele domina sobre anjos, ele domina sobre homens, ele domina sobre demônios, ele tem todo o poder. Quando ele esteve aqui na terra, ele andou sobre o mar, ele andou sobre as águas, ele dominou a natureza. Porque lá no livro de Gênesis diz que Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas, dominar sobre os animais, sobre as ervas, mas o homem caiu, o pecado destruiu o homem. O homem hoje opera com 3% da sua capacidade. O pecado tirou 97% da capacidade do homem. O homem foi criado para dominar a natureza, para dominar os animais. Ele foi criado para dominar todo tipo de ervas, e hoje as ervas estão dominando o homem. Todo tipo de droga vem das ervas. O homem não consegue mais dominar a natureza. Essa semana quase que um dilúvio levou Goiânia. Mas quando ele esteve aqui na terra, ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Quando ele estava na fúria do mar, ele andou sobre o mar e deu uma ordem para o mar: aquieta-te, e o mar aquietou. Ele pegou um homem que estava morto há mais de 3 dias e disse: volte, e aquele homem voltou. Quem entende isso da glória a Deus? Certa vez os discípulos falaram para Jesus assim: Senhor, o senhor quer que a gente ore para vir fogo do céu? Jesus falou assim: vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês ainda não podem entender que quem tem esse poder sou eu. Vocês ainda não conseguem, porque vocês ainda não entenderam que eu sim dominei sobre todas as coisas, e que vocês, através de mim, no futuro, depois que o Espírito Santo descer e habitar em vocês, e vocês tiver fé suficiente, vocês vão poder fazer isso. Porque Jesus disse que você tiver fé, tem um monte na sua frente, e você disser para aquele monte: monte, arreda-te, e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Verso 22, mais uma vez: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todos as coisas. Pastor, cabeça na Bíblia fala de quê? Diga bem forte comigo: autoridade. Ele é a cabeça de todas as coisas. Ele é a maior autoridade. Quando você menciona o nome de Jesus, você está falando daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Eu disse aqui um dia desse, vou repetir rapidamente para você, de um amigo meu que foi colega de seminário. Estava bebendo num bar e viu um homem expulsando um demônio pelo poder do nome de Jesus. Ele volta para casa. Rafael, escuta essa. Volta para casa. O pai dele tinha problema, ficava possesso. E quando o pai ficava possesso, quebrava toda a casa.
E ele bebera até mais quase meia-noite. Foi para casa mais ou menos de fogo, e ao mesmo tempo impressionado com aquela cena que ele viu de um pastor expulsando um demônio no nome de Jesus. Quando chega em casa, está lá o pai, pegou uma faca enorme, parte para cima da mãe, e ele olha aquela cena, a mãe indefesa e o pai endemoniado com a faca na mão. Ele pula no meio entre o pai e a mãe, levanta a mão e diz: em nome de Jesus, do pastor, eu te repreendo. E o pai cai no chão e a faca desliza no chão e vai lá no final da casa. E o homem, depois de alguns minutos, se levanta, não entendia nada, perguntou para o filho o que estava acontecendo. O filho disse: eu não sei explicar, eu só sei que o senhor estava de um jeito aí muito estranho, com a faca na mão, querendo esfaquear minha mãe. E eu pulei no meio porque eu ouvi algo lá na porta do boteco onde eu estava bebendo, do poder do nome de Jesus. E ele usou o poder do nome de Jesus, e a sua mãe não foi morta, e esse jovem conheceu Jesus, e hoje é um pastor, é um homem de Deus, e toda a sua família foi salva, porque ele entendeu isso aqui. Ele é o cabeça, ele é a autoridade sobre todas as coisas. Quem entende isso, diga amém. Mais uma vez o 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. A quem que ele deu esse poder? A quem que ele deu o domínio e a autoridade? A quem ele deu domínio e autoridade? Quem você é? E aí? Versículo 23 diz: o qual é o seu corpo, falando da igreja, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele é capaz de encher tudo. Está vazio, querido, ele enche. Ele tem o poder de encher todas as coisas. Aí dentro está vazio, ele enche. Tem um oco aí dentro, você não consegue sorrir, você não consegue abraçar ninguém. Aí dentro está sujo, aí dentro está cheio de pecado, aí dentro tem um oco, tem um buraco, ele enche. Sua vida tem escassez, ele enche. Sua despensa está vazia, ele enche. Irmãos, eu sou prova desse Deus que enche. Porque quando eu ando lá na Índia, e esse ano eu vou à Tailândia, um trabalho extraordinário de Deus na Tailândia, irmãos. Deus está recuperando meninas na Tailândia de uma forma maravilhosa. Crianças que são vendidas à prostituição pelos pais. Nós vamos apoiar esse trabalho. O casal está aqui no Brasil, vai vir aqui falar para nós. Eu sei que ele enche todas as coisas. Irmão, você quer conhecer o poder de Deus? Quem aqui quer conhecer o poder de Deus? Vai comigo na África, vai comigo na Índia, vai comigo na Tailândia. Eu preciso falar com você. A igreja brasileira, irmãos, ela pisa em favo de mel. A igreja brasileira, ela está debaixo de uma apostasia tremenda. Somos crentes orgulhosos, achamos tudo difícil. Vir à igreja é difícil, mas o carro é de luxo, o portão é eletrônico. Mas achamos difícil. Se o fantástico está mais interessante, você já não vem mais no culto. Achamos difícil, tudo difícil. Nos acostumamos com a esmola que o governo deu para o brasileiro nos últimos anos. Essa semana eu conversando com uma pessoa, ele disse: olha, o brasileiro está mal acostumado, aprendeu a viver bem, agora não quer viver na escassez. Falei: aprendeu a viver bem como? Teve um pequeno conforto e hoje tem aí 64% da população brasileira está endividada e não tem como pagar. E não consegue pagar. Que conforto é esse? 14 milhões de desempregados. Irmãos, graças a Deus você não sabe disso, mas tem gente sofrendo nesse país. Tem gente passando fome, tem gente passando necessidade. Você não sabe, mas se você for lá em alguns hospitais que tem em Goiânia, você vai ver o tanto de gente que está sofrendo. Mas a igreja brasileira, ela está de boa, irmãos. Ela está tranquila. A igreja brasileira não ora. Sabe por que ela não ora? Porque ela não crê. Quem não ora não crê, irmãos. Quem não vai orar, quem não vai ter tempo com Deus é porque não crê. Porque tudo é por meio da fé. Ela não ora. Por que ela não ora? Porque ela não crê. Mas por que não ora mais? Porque está cheio de misticismo no meio evangélico. E o pastor diz: vem aqui, que os homens de Deus vão colocar a mão na sua cabeça e vai orar por você, e você vai receber. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus entregou o nome dele a você. Deus entregou o nome dele a você. Você pode orar no nome de Jesus e receber. O poder da oração não está no homem, o poder da oração está no nome de Jesus. Eu ando em alguns lugares do mundo que não tem pastor para orar por mim.
Não tem papai, não tem mamãe. Lá ou você crê ou você morre. Nós precisamos de uma fé, irmãos, sobrenatural. Essa semana você vai precisar de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Saiba que esse Deus, Ele enche todas as coisas. Ele entregou-se para a igreja, Ele deu essa autoridade, Ele deu essa autonomia. Quem entende isso, dá glória a Deus. Fecha essa primeira parte. Vai comigo para o livro de Hebreus agora. Deixa eu te falar aqui sobre 3 fundamentos importantíssimos para você viver uma vida cristã decente. Porque tudo que nós estamos chamando de igreja aí, irmãos, não é igreja. Tudo que nós estamos chamando de igreja aí é ajuntamento de gente. Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos: a salvação, olhem para mim por favor, daqui a pouco eu te leio o texto. A salvação é uma experiência com Deus. Uma experiência que ninguém pode ter pelo outro. Escute, a Bíblia nos convida ao arrependimento de pecado. A Bíblia nos convida a crer no que o Senhor fez na cruz por nós. A Bíblia nos convida ao batismo. E a Bíblia nos convida a receber Jesus. Não tem nenhum lugar na Bíblia que manda você aceitar Jesus. Isso é cultura religiosa, evangélica, vinda dos Estados Unidos, implantada no Brasil. Não tem nenhum texto no Novo Testamento que manda você aceitar Jesus. A Bíblia manda você receber Jesus. E essa palavra receber equivale à palavra invocar do Velho Testamento. Receber é chamar para dentro, porque Deus precisa resolver é por dentro. Deus não quer resolver o seu exterior. Hoje eu coloquei um texto na internet e as pessoas me chamaram muito e retweetou muito o texto, né? Eu disse: você vai ao culto para adorar Jesus por causa de Jesus, por amor a Ele, para tocar nele, para tocar na glória de Deus. Não importa a roupa, o sapato, se tem perfume, se não tem, tudo isso aí, não importa. Agora, se você vai para se apresentar a pessoas, para se aparecer, para mostrar a roupa que você tem, a sua beleza, aí é complicado, você tem que caprichar, porque os homens são exigentes. Além de eles reparar, eles ainda criticam ainda. Mas se você vem para a glória de Deus, venha com o coração e você vai receber a glória de Deus. A salvação, irmãos, é uma experiência individual. Eu não posso arrepender por você e nem você pode arrepender por mim. Eu não posso crer por você e nem você pode crer por mim. Eu não posso batizar por você. Escute, quando o evangelho chegou na cidade de Corinto, Corinto é uma cidade extremamente mística. Quando o evangelho chegou lá, através do apóstolo Paulo, que eles começaram a entender a salvação, qual foi o primeiro princípio que eles entenderam? Que se alguém morresse sem receber Jesus, não tinha salvação. Por causa do texto de Marcos, que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não, já está condenado. E aí o que aconteceu na igreja de Corinto? Uma igreja extremamente mística, um lugar assim igual, muito parecido com o Brasil, muito místico, muito religioso. Eles começaram a se lembrar dos parentes deles que já haviam morrido, que não conheciam o Senhor, e eles começaram a se arrepender pelos parentes. Essa cultura religiosa existe no Brasil também, daqui a pouco eu vou mostrar para você. Eles começaram a se batizar pelos parentes mortos, pela salvação dos parentes mortos, e essa doutrina se fortaleceu lá, até a chegada de Paulo. Quando Paulo chegou lá, Paulo mostrou para eles: é impossível que eu me arrependo por você, porque arrependimento, irmãos, é algo muito íntimo e algo muito parecido com remorso. Cuidado, muitas vezes as pessoas não estão arrependidas, elas estão debaixo de remorso. Pastor, qual que é a diferença? Eu vou te mostrar agora. Judas traiu Jesus, sim ou não? Pedro traiu Jesus, sim ou não? Talvez a traição de Pedro tenha sido mais profunda, né, irmãos? Jesus avisou para ele, falou: o galo vai cantar 3 vezes, o profeta galo vai te avisar, né? Então ele traiu Jesus várias vezes, ele o negou por 3 vezes, e depois que ele negou, o profeta galo o denunciou. Parece que Judas foi
Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Não sei se você já assistiu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E ali, quando Judas entende que ele traiu o Filho de Deus, o Salvador, ele sai louco nas ruas de Jerusalém, e ele passa a boca nas paredes. Não sei se você percebeu, ele esfrega a boca assim na parede. Parece que ele está arrependido, não é, irmãos? Mas não estava. Ele estava debaixo de remorso. Pedro também traiu, mas Pedro se arrependeu. Pedro não tirou a sua vida, se arrependeu e se tornou um dos maiores homens da história do cristianismo, porque em Pedro houve arrependimento e em Judas houve remorso. Quando há remorso, diga comigo, quando há remorso, a pessoa chora, fica triste, mas volta a fazer. Diga, quando há arrependimento, chora, fica triste, mas não volta a fazer. Isso na Bíblia chama de se converter. Converter é mudar a direção. Eu estou indo para o pecado, eu encontrei Jesus, eu mudei a direção, eu vou servir a Deus. Quem entende isso, diga amém. Em Judas operou remorso, em Pedro operou arrependimento. Então eu não posso arrepender por você, e nem você pode arrepender por mim. A salvação é algo totalmente individual, queridos. Você batiza por você, eu batizo por mim. Batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Diga comigo, batismo significa morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida com o Senhor. Amém? Faz assim, ó. Fica bonitinho assim, vai lá. Fala, batismo significa morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida com Deus. Quem entende isso, diga amém. Hebreus capítulo 9, o verso 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, preste atenção aqui, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, arrebatamento, sem pecado, aos que o guardaram para a salvação. Vamos ler de novo? Hebreus capítulo 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Aqui diz que o homem morre uma só vez. Depois que ele morre, ele não tem mais nenhuma chance. O texto diz que agora ele aguarda o juízo. A salvação é para quem está vivo, irmãos. Diga comigo, o morto não crê. Mais uma vez, diga, o morto não crê. Amém? É por isso que Jesus disse assim, olha, se alguém crer em mim, foi Jesus quem falou, viu? Se alguém crer em mim, ainda que morra, viverá. Diga comigo, essa pessoa creu enquanto estava vivo, e ela recebeu a salvação. Diga, ela morreu fisicamente, mas viveu eternamente. Amém? Ainda que morra, viverá, porque creu enquanto estava vivo. É o que o autor do Hebreus está dizendo, ó, ao homem está proposto morrer uma só vez. Depois disso o juízo. Aí no próximo verso, irmãos, ele fala que Jesus, ele morreu uma só vez. O Filho perfeito de Deus morreu uma só vez. Jesus não vai voltar para a cruz, irmãos. Ele não vai fazer outro sacrifício. A Bíblia diz, o autor de Hebreus fala que o sacrifício de Jesus foi perfeito e foi de uma vez por todas. Diz aqui que ele morreu uma só vez pelos nossos pecados, pelos pecados de muitos. Olhem para mim. Outro dia eu vi um pastor pregando na televisão que Jesus morreu pelos pecados de todos. É verdade. Mas aqui fala que ele morreu pelos pecados de muitos, não foi de todos. Por quê, pastor? Porque nem todos vão crer.
Mas os que creem recebem a remissão de pecados. Posso ouvir glória a Deus? Diga comigo, mas os que creem recebem remissão de pecados. Glória a Deus. Então a salvação ela é totalmente individual, cada um cuida da sua. Eu não levo ninguém para o céu, e nem ninguém me leva para o céu. O Senhor já fez, a mim cabe crer, receber e ser salvo. Eu não posso fazer nada pela sua salvação, e nem você pode fazer nada pela minha. Somente o Espírito de Deus pode operar em nós, trazendo a salvação. Quem entende isso, diga amém. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler de novo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui, dá glória a Deus? A maioria dos cristãos gosta dessa primeira parte, mas o versículo não terminou. Ele diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, qual é o propósito de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus para nós, irmãos, é que sejamos um corpo para uma única cabeça, que é Cristo. Vamos dizer junto? Diga comigo: o propósito de Deus para nós é que sejamos um corpo para uma única cabeça, que é Cristo. Amém? Esse corpo aqui fala de quê? Fala da igreja. A igreja é um corpo que tem uma cabeça. A cabeça é Cristo, mas os membros dessa igreja que constituem um corpo. Quem entende isso, diga amém. Deus salvou você de forma individual, mas Deus está interessado em você como corpo. A salvação é individual, mas o nosso chamado é corporativo. Quem entende isso, diga amém. Deus me salvou pela graça dele. Eu criei, fui lá, eu mesmo desenvolvi a minha salvação, eu acreditei, eu me arrependi, eu fui lá, me batizei, recebi a vida eterna, tudo individual, eu e Deus. E agora? Agora não, agora ele te quer colocar num corpo, agora ele tem um propósito, que você faça parte de um corpo, que você ande, que você viva num corpo, para você cuidar de pessoas e ser cuidado por pessoas. Quem recebe da glória a Deus? Diga comigo: a igreja é um lugar de cuidar e ser cuidado. Mais uma vez, a igreja é um lugar de cuidar e ser cuidado. Amém? Um corpo tem vários membros. Quando o seu mindinho, semana eu fui lá na oficina do pé, levanta a mão aí, pé. E ele pegou uma peça bem pesada, irmãos, e a peça caiu. E a peça caiu no dedão dele. E o dedão dele esmagou, irmãos, ficou só aquela bola preta. Ele mandou uma foto para mim. Eu fiquei com dó do dedão dele. Aliás, demorei a reconhecer que aquilo era um dedão. Mas o que todo o corpo do Fabrício fez? Todo o corpo dele foi fazer o quê? Cuidar do dedão. Primeiro todo o corpo sentiu, né? Ai, mulher! Depois todo o corpo foi cuidar daquele dedão que estava amassado. A mão, a cabeça, o nariz, os braços, tudo ficou em função daquele corpo. Igreja é um lugar para ser cuidado, e igreja é um lugar de cuidar de pessoas. O propósito de Deus é que estejamos na igreja, mas não olhando ela como instituição humana, não olhando para ela como instituição fria. Igreja não é um negócio, igreja não é uma empresa, igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, é um organismo que funciona, que pulsa, que tem vida, a vida de Deus, a vida de Cristo nessa igreja. Quem entende isso, dá glória a Deus. Em último lugar, deixa eu te falar uma coisa: igreja não é um clube, irmãos. Olhe para mim, termino aqui. Tem um irmão que quer dar um testemunho, que eu acho que vai ajudar aqueles que estão em faculdade. Igreja não é um clube, onde o seu dízimo é a mensalidade. Tira isso da sua cabeça. Isso aqui não é um clubinho. Isso aqui é um lugar onde nós nos reunimos como família. Diga comigo: igreja é uma família para se pertencer. Olha para aquela frase lá, todo mundo. Diga bem forte: igreja é uma família para se pertencer. Isso aqui não é um clube.
Não tem como você associar a essa igreja. Essa igreja não aceita associados. O associado, ele paga para ter direitos. Aqui ninguém paga para ter direito. O direito aqui é de Jesus. Ele que tem direito sobre você. Você que é a propriedade dele, não que ele é a sua propriedade. A palavra de Deus, olhando para a igreja, para você, para a família de Deus, ele diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Então aqui ninguém se associa. Posso ouvir glória a Deus? Diga comigo, aqui ninguém se associa. No corpo todos têm função. Na igreja, se você não tem uma função, você vai atrofiar, você vai morrer, você vai adoecer. O problema é que a instituição nos adoeceu. E para nós fazermos alguma coisa pelas pessoas, a gente espera que o pastor nos dê um título de pastor, de obreiro, de diácono, de presbítero, de apóstolo. Agora já está tendo até semideus agora. Eu tenho que ter um título para fazer alguma coisa. Não, se você é a igreja, você funciona. Se você é um corpo, se você é parte desse corpo, esse corpo funciona com ou sem título. Essa semana um irmão me procurou aqui e disse: pastor, eu quero servir, como que eu faço? Você quer servir mesmo? Quero. Então faça essa oração com sinceridade diante de Deus, e você vai ver como que vai aparecer um monte de necessidade para você suprir, como vai aparecer pessoas necessitadas para você orar, como que vai aparecer gente doente para você curar, como vai aparecer gente presa para você libertar, como vai aparecer pessoas necessitadas de uma cesta básica, como vai aparecer pessoas para você ensinar a Bíblia para ele, a palavra de Deus. Faça essa oração para você ver como que vai funcionar, porque Deus está com sede de uma igreja que funciona, de um corpo que funciona, em nome de Jesus. Quem entende isso, diga amém. E quem é o maior nesse corpo? Quem é o maior nesse corpo que tem uma cabeça que é Cristo? Jesus fala aqui o maior. Marcos 9:33 diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si quem era o maior. Esse é outro problema da igreja, né? Há tanta competição, há tanta política dentro da igreja, gente querendo aparecer, gente querendo a glória humana. Jesus diz aqui que o maior entre nós, irmãos, Deus não tem problema em que você seja grande, graças a Deus por isso. Mas Jesus diz que o maior entre nós é aquele que serve a todos. O maior é aquele que não tem um título aqui na testa de pastor, mas ele tem aqui no seu espírito um encargo. Ele ama servir as pessoas. Tapete vermelho naquele congresso, um ginásio cheio de gente. E como eu cheguei, estava lotado, eu fui um dos últimos a chegar. Sentei perto do tapete. E estava tão espremido que a cadeira ficou em cima do tapete vermelho. Aí alguém chegou para mim e disse: o senhor precisa sair daqui. Falei: por quê, querido? O senhor precisa sair daqui porque aqui é o lugar onde vai passar o apóstolo. Falei: não deveria ser o lugar onde o rei dos reis, o senhor dos senhores deveria passar? O maior entre vós não é aquele que tem título, não é aquele que aparece, não é aquele que está lá no YouTube. Irmãos, eu quero terminar essa palavra dizendo algo para vocês. No dia do juízo do trono branco, que é o último juízo, onde Deus vai julgar todos os homens, a Bíblia diz que todos estarão na presença dele. Você vai ver pessoas, irmãos, que fez obras para Deus, que nós nunca vimos ele na televisão, que nós nunca vimos ele no YouTube, que nunca pegou no instrumento desse aqui, ó, que nunca teve uma câmera na frente dele. Eu conheço um cara que ganhou uma tribo toda para Jesus. O nome dele você não encontra nem na internet.
Esse você vai encontrar lá, e Jesus vai chamar ele e vai dar uma grande coroa para ele e vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque o maior é aquele que serve a todos. Quem entendeu isso, diga amém. Quem entendeu essa palavra, dá glória a Deus. Diga comigo: Jesus é a centralidade da Bíblia, da igreja e da minha vida. Diga comigo: a igreja não é uma instituição, ela é um corpo. Diga: e esse corpo é formado de pessoas. A cabeça desse corpo é Cristo, e cada um deve funcionar nesse corpo. Glória a Deus.